Seja bem-vindo, você que escolheu nos acompanhar em mais este estudo bíblico. Seguimos nossa série sobre o livro de Êxodo e nesta oportunidade nós examinaremos o capítulo 35, do verso 30 ao 36, ao primeiro verso do capítulo 36. O pano de fundo deste estudo é composto pelos israelitas que estavam acampados lá no deserto ao pé do Monte Sinai, ocasião em que eles estavam construindo o tabernáculo. É importante você ter a sua Bíblia com você, porque vamos ler algumas passagens, essa Bíblia em papel ou a Bíblia no aplicativo, e importante também nós orarmos ao Eterno. E eu convido você para me acompanhar nessa oração. Prezado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa todos aqueles, a cada um que nos acompanha neste estudo e que Tu nos orientes ao longo de toda a nossa reflexão para que possamos encontrar o Teu recado, a Tua Palavra, que possamos com isso aplicá-la em nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então, nosso pano de fundo é a construção do tabernáculo. Nós não vamos examinar nem voltar a alguns dos pontos que nós já abordamos em estudos anteriores, mas vale nós observarmos que a construção e o uso do tabernáculo no Antigo Testamento tem sido objeto de diversos estudos. Qual teria sido o objetivo e a importância da construção do tabernáculo lá naquele tempo? E qual seria também a importância deste episódio, deste evento do tabernáculo em nossos dias? Esses são alguns dos pontos que nós abordaremos ao longo do nosso estudo. Muitos têm procurado significados para o tabernáculo em termos do seu simbolismo, mas essa busca não tem trazido unanimidade. O problema é que as várias tentativas de interpretar o tabernáculo simbolicamente nunca seguiram a diretrizes comuns que estabelecessem um padrão para que esse simbolismo fosse estabelecido. Não houve, portanto, um acordo geral para atribuir qualquer tipo de correspondência espiritual entre as partes do tabernáculo e alguma outra coisa. Na Bíblia, nós vamos encontrar mais de uma forma de Deus habitar entre as pessoas. No relato bíblico, isso vai ocorrer primeiro no tabernáculo, que esse era um dos objetivos principais, talvez, do tabernáculo. Mais tarde, essa função de Deus habitar em algum lugar, nós vamos encontrar no Templo de Jerusalém. Nos evangelhos, Deus habitou entre o seu povo na pessoa do seu filho Jesus, o Messias. Agora, na nossa atualidade, na era da igreja, Deus habita nos crentes convertidos e, consequentemente, habita na igreja composta, integrada por esses crentes. E aí a pergunta é, será que esse assunto do tabernáculo que é descrito lá em Êxodo teria alguma aplicação para nós? A pista para essa resposta é o fato de Deus ter utilizado mais de uma forma de habitação entre as pessoas. Em termos dessas formas, é certo que existem alguns elementos comuns entre elas. E se nós conhecermos, por exemplo, um pouco da forma como Deus se revelou lá no tabernáculo, talvez nós possamos extrair alguma coisa para a nossa atualidade. Assim, a descrição do tabernáculo nos fornece uma primeira revelação bíblica sobre como Deus pode habitar entre nós e revela também o que isso requer ou o que isso sugere para a igreja de hoje, na qual Deus habita. E há uma outra pergunta que nós podemos colocar é se há alguma ligação entre Deus habitar no tabernáculo e habitar nos crentes do Novo Testamento. Então, nesse estudo, nós veremos algumas das características do tabernáculo, como descritas lá em Êxodo, e em seguida seguiremos comparando algumas dessas características comuns da morada de Deus no tabernáculo com a morada de Deus no meio dos crentes do Novo Testamento. No próximo quadro, nós abordamos alguns aspectos sobre o tema simbolismos e mensagens. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você para nós lermos juntos o texto que nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje, que é o texto que está lá em Êxodo, no capítulo 35, do verso 30 ao capítulo 36, verso 1.
Então é uma descrição muito sumária de alguns dos episódios lá do tabernáculo, mas ela serve de base para a nossa reflexão. Então vamos lá. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Então, nós estamos lendo aqui a convocação que Deus fez e a capacitação que ele fez em algumas pessoas para construírem o tabernáculo, em especial a parte artística que compunha os móveis e a própria concepção do tabernáculo. Seguindo então no verso 34, nós lemos: Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, e até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. No capítulo 36, verso 1, finalizamos lendo: Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário do tabernáculo, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Então temos aí este evento do tabernáculo e vamos aí agora considerar algumas coisas sobre simbolismos e mensagens. Alguns dos materiais apresentaram ou apresentam hoje na nossa análise curiosidades a respeito da sua aplicação, materiais usados lá no tabernáculo. No caso de metais, por exemplo, como cobre, ouro e prata, estes foram aplicados de forma gradativa, de forma progressiva. Isso ocorre à medida que há uma aproximação da parte principal do tabernáculo, que é o Santo dos Santos, é a parte mais sagrada. Então, na entrada do tabernáculo, o metal que era usado era o bronze. Quando vai se aproximando em alguma outra peça dentro do tabernáculo é a prata, e quando se chega no Santo dos Santos, o metal usado é o ouro. Esse Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. Então, esse é só um rapidíssimo exemplo para ilustrar que havia muitas características que ilustram a engenhosidade e a beleza e a riqueza daquele projeto do tabernáculo. Nunca se chegou a um consenso sobre o simbolismo de cada um desses itens. Isso, entretanto, não deve ser visto como um impedimento para nós extrairmos dessa narrativa lições práticas para os nossos dias. As lições, entretanto, elas não virão da busca de simbolismos de cada parte, de cada peça do tabernáculo, e sim do que o conjunto nos transmite. Então, o simbolismo vai estar no conjunto e não nas peças individuais do tabernáculo. A descrição do tabernáculo nos revela que Deus, então, habita entre nós. Habitar no tabernáculo histórico foi uma das revelações de Deus, uma das revelações bíblicas, né, relato bíblico, de como Deus poderia ou pode ou habitou e ficou perto das pessoas. Esse relato revela também algo para a nossa igreja hoje, e é isso que nós vamos trabalhar durante esse estudo para identificar esses elementos, né? No próximo quadro, nós temos algumas características do tabernáculo, muito rapidamente, e nós podemos começar aí, você até tem um gráfico no desenho, eu vou comentar um gráfico nesse quadro, eu vou comentar ele daqui a pouco, mas o interessante é que durante 40 anos no deserto, essa tenda do tabernáculo, ela foi montada no arraial dos israelitas. Na realidade, ela foi montada e desmontada várias vezes, porque o acampamento se movia. Naqueles 40 anos, eles estavam quase que como nômades, indo de um lugar para outro. E uma regra que nós encontramos na Palavra de Deus sobre a localização do tabernáculo no acampamento é que ele deveria ocupar o centro do acampamento. E aí você vê
o centro, aquela parte mais escura desse gráfico à direita, mostra um retângulo que é com a indicação tabernáculo. Ele estava ali no centro do acampamento, circundado pelas 12 tribos. As 12 tribos eram divididas, e aí você vê números, por exemplo, na parte oeste, na parte de cima do desenho, 108.100, ele está se referindo à contagem dos homens dos israelitas. Se eles, além dos homens que somavam aí 103.500 homens, nós adicionarmos as mulheres e crianças, chegamos àquela estimativa de 2 milhões de pessoas que utilizamos nos estudos anteriores, quando até na época em que o povo de Israel saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Então aqui nós vemos nesse quadro que as tribos circundavam, as barracas eram montadas ao entorno do tabernáculo. Agora é interessante notar que seria impossível que 2 milhões de pessoas entrassem no tabernáculo. Ele não era muito grande. Mas isso não é problema, porque na realidade as pessoas eram representadas nos eventos do tabernáculo através de Moisés e através dos sacerdotes. A praticidade dessa solução se expressou também na portabilidade do tabernáculo, porque, como nós mencionamos, quando eles precisavam mudar de acampamento, o tabernáculo era desmontado, levado, transportado, e lá no novo acampamento o tabernáculo era montado novamente nessa configuração de parte central do acampamento. Vamos, além disso, observar que no estudo passado a construção havia sido feita pelo povo. Lembra que nós elaboramos um pouco sobre aquelas ofertas voluntárias que foram feitas, e aqui o próprio texto que nós lemos muito rapidamente ainda relata como que algumas pessoas foram capacitadas para participar daquela construção, daquele projeto. O projeto era composto de vários elementos, havia uma perfeita harmonia no design, na funcionalidade e no objetivo de cada parte que compunha o tabernáculo. Por que os elementos deveriam ser construídos com ofertas voluntárias, como nós vimos no estudo anterior? A resposta para isso é que Deus pretendia que o povo estivesse comprometido com aquele projeto e que o povo participasse, que o povo se envolvesse naquilo. E isso nos remete a um princípio muito interessante, que a única coisa que talvez Deus realmente precise de nós é a nossa instrumentalidade. Muitas vezes na palavra de Deus nós ouvimos ou lemos que nós precisamos orar, que nós precisamos honrar a Deus. Tudo isso são coisas legítimas, coisas honrosas que devemos fazer efetivamente, mas essas coisas beneficiam na realidade as pessoas, porque quando as pessoas se aproximam de Deus e oram a Deus e honram a Deus e louvam e adoram ao Senhor, elas é que se beneficiam. Deus, se nós não adorarmos a Deus, Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Agora, o que Deus precisa efetivamente é a nossa instrumentalidade, a nossa participação na sua obra. E aqui nós temos um exemplo de Deus puxando os israelitas para que eles participassem daquela obra, daquela construção do tabernáculo, porque certamente eles se beneficiariam através de vários efeitos que aquela participação traria para eles. Uma outra pergunta que nós temos aqui é por que os elementos deveriam ser feitos com o melhor material possível. Nós vimos aqui alguns relatos de prata, de ouro, de materiais, de peles e outros, madeira, acácia e outros elementos assim valiosos, importantes, mas por que tanta exigência para que houvesse tanta qualidade? Importante, então, nós observarmos que, além da funcionalidade do tabernáculo, ele apresentava grande beleza e havia riqueza também. Havia, por exemplo, em termos de ouro, a Bíblia registra 1 tonelada de ouro, em termos de material que foi utilizado. Em termos da prata, são 3,5 toneladas. Em termos do bronze, são 2,5 toneladas. Era muito material que eles tinham ali, além das madeiras que eu mencionei e outros peles e tecidos que foram preparados para o tabernáculo. Essa beleza, essa riqueza, isso tudo comunicava que o melhor das pessoas deve ser colocado à disposição de Deus. E hoje, esse mesmo princípio, ele permanece. Ele deve se repetir na vida do crente, que se envolve nas coisas da igreja.
colocar à disposição de Deus, isso significa, então, colocar à disposição de Deus o melhor que nós temos, e não as sobras do nosso tempo ou as sobras dos nossos recursos. Então, isso é uma lição que nós podemos tirar dessa experiência lá do Antigo Testamento, aplicável aos nossos dias de hoje. No próximo quadro, nós temos aqui uma curiosidade interessante, porque o tabernáculo, a construção do tabernáculo, ele vai resolver pelo menos 2 problemas. Que problemas são esses? O primeiro problema é como Deus poderia habitar entre o povo que estava em movimento. O povo estava sendo um povo nômade. E aí nós encontramos que o povo, ao longo do seu período, da sua jornada de 40 anos no deserto, ele não tinha um lugar fixo e, consequentemente, não podia construir um santuário fixo ou vários santuários fixos, porque ali seria um trabalho muito grande, né? E não seria prático aquilo. Quando o povo deixa o Sinai, o que acontece? O Sinai havia sido o lugar de habitação de Javé após a chegada do povo naquela região, 3 meses depois deles terem saído da escravidão lá no Egito, e eles permaneceram morando ali, acampados ali na base do Sinai, do Monte Sinai, por cerca de 12 meses. Então, durante esse tempo, a habitação de Deus foi o Monte Sinai, especificamente o topo do Monte Sinai, onde Moisés se encontrava com Deus. Então, esse era o lugar da morada de Deus, no monte. Quando o povo deixasse o Monte Sinai, o que efetivamente aconteceu, rumo a Canaã, obviamente eles não poderiam levar a montanha junto com eles, porque ali era o santuário, era o ponto de encontro, mas eles não iam poder levar a montanha. Esse problema, então, ele é resolvido com a portabilidade do lugar do encontro. Então, eles constroem um sistema em onde eles poderiam se encontrar com Deus, onde Deus poderia habitar e poderia ser desmontado e remontado posteriormente no próximo acampamento. O primeiro lugar que substituiu o alto do Monte Sinai foi exatamente a tenda da congregação, a tenda do encontro. Era uma tenda pequena, provisória, que Moisés começou a fazer fora do acampamento. E essa tenda do encontro, ela foi substituída posteriormente pelo tabernáculo como sendo um lugar onde Deus iria habitar. O segundo problema é que o tabernáculo acaba resolvendo, aparece aí como uma pergunta: como que Deus, sendo um Deus santo, poderia habitar no meio de um povo pecaminoso? E de que forma o tabernáculo resolve esse problema? Ele resolve esse problema com um sistema de compartimentos. Dentro do tabernáculo havia compartimentos, havia divisórias feitas com cortinas, e o Santo dos Santos, por exemplo, tinha uma cortina pesada que o protegia para que aquelas áreas fossem isoladas, fossem reservadas. As cortinas, então, que havia dentro da tenda, especialmente esse véu espesso que cercava o Santo dos Santos, eles serviam como separador, como uma barreira divisória entre Deus e o povo. O tabernáculo, ele foi santificado e separado como um lugar sagrado. E isso poupou as pessoas de ficarem próximas de Deus e Deus dando aquele, vamos dizer, aquele surto de revolta por causa da pecaminosidade do povo, acabaria destruindo o povo. Além disso, vale nós lembrarmos que o tabernáculo serviu como lugar de sacrifício para que os pecados dos israelitas pudessem ser expiados. Então, nós vemos aqui 2 problemas que a construção e o uso do tabernáculo resolveram. No próximo quadro, nós temos um ponto para considerar, que é o significado do tabernáculo ser composto por vários elementos. O tabernáculo era composto de várias partes, como nós já vimos, que formavam uma unidade. Essa unidade, ela era expressa no design, na função e no propósito. Lá em Êxodo 13, 18, nós temos um versículo que eu anotei aqui, interessante, porque ele vai descrevendo várias coisas. E aqui no verso 18 ele diz assim: fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda para que viesse a ser um todo. Então a parte externa da tenda, que era de várias partes, eram presas com esses colchetes de bronze. Por que bronze? Bronze era o metal que era usado na parte externa.
e o ouro era deixado para a parte interna, como nós mencionamos. Mas esse versículo mostra essa preocupação de que o tabernáculo fosse uma unidade, fosse um todo. Não havia unidade apenas na arquitetura e na estrutura do tabernáculo, mas também na função do tabernáculo. E o objetivo era fornecer um lugar onde Deus poderia habitar entre o povo. Todos os móveis, todos os utensílios do tabernáculo levavam o uso de cerimônias, etc., contribuíam para que houvesse um único lugar onde Deus poderia habitar e havia aquela harmonia. Isso pode servir de referência para a igreja cristã nos dias de hoje. Nesse caso, o conceito de unidade com diversidade é bastante relevante. E lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, do verso 4 a 12, considera a igreja como um corpo. Isso é uma das metáforas mais inteligentes e mais bem feitas que nós podemos encontrar sobre o que é uma igreja. Então, a igreja é comparada a um corpo que possui muitos membros. Então, cada membro tem a sua função, os membros são diversos, existe diversidade dentro do corpo, mas o corpo forma uma unidade. Então, os membros atuam, cada um na sua função, de maneira harmônica, tendo a cabeça do corpo, o cérebro, comandando tudo aquilo. Então, é assim que funciona a igreja saudável. Todos funcionando, todos os membros funcionando de maneira harmônica dentro das suas funções, tendo Cristo como o cabeça da igreja. Se alguns membros do corpo resolverem ser teimosos, pararem de funcionar ou funcionarem de maneira incorreta, o corpo fica, o corpo de Cristo, que é a igreja, fica enfermo. Então, isso é uma aplicação também muito interessante para nós entendermos essa questão da unidade e da diversidade. E lá no tabernáculo nós encontramos isso também, uma diversidade dos seus elementos, mas formando uma unidade. Após chegarem a Canaã, vale um fato curioso aqui, o tabernáculo foi usado ainda por 400 anos. E esse uso do tabernáculo, além dos 40 anos de utilização no deserto, esses 400 anos, ele foi usado até que o Templo de Salomão veio a ser construído e então a função de lugar de habitação de Deus, que era o tabernáculo, passou a ser o Templo de Salomão. Então a Arca da Aliança, que ficava lá nos Santos dos Santos, dentro do tabernáculo, passou a ser guardada no Santo dos Santos, no Templo de Salomão. No próximo quadro, nós então chegamos ao Novo Testamento para nós tentarmos entender a conexão dessa ideia da morada de Deus, não mais no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. E lá no texto no texto de João, não de primeiro, mas de João, do Evangelho de João, capítulo 1, 14, nós encontramos um texto que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, traduzida literalmente, ela pode ser entendida como tabernaculou, vindo da palavra tabernáculo, pois esse é o sentido original da palavra. Tabernáculo fez morada, habitou, esse é o sentido. Isso quer dizer que, enquanto realizou seu ministério na terra, Jesus foi o local da morada de Deus. Desde então, essa morada deixou de ser em tendas e deixou de ser em templos. O Novo Testamento nos ensina que o novo local de morada de Deus passa a ser a igreja. Dizer que Deus habita na igreja não significa, contudo, que ele mora no prédio da igreja, mas sim que ele habita nos crentes que compõem a igreja. Com a volta de Jesus aos céus, Deus, na expressão do Espírito Santo, passou a habitar no corpo de cada crente que aceita Jesus de Nazaré como Salvador e Senhor. A igreja, portanto, que é formada por um conjunto de crentes, passa a ser, então, o corpo de Cristo e a morada de Deus na terra. Então, esse é o mecanismo que nós encontramos no Novo Testamento. Algumas vezes as pessoas confundem a igreja com o templo. É muito comum, está na nossa linguagem, a gente dizer assim, no domingo eu vou lá na igreja, eu vou lá na igreja. Então, na realidade, essa expressão ela não é exatamente correta, porque
a igreja não é o templo não é a igreja. Então há uma confusão, porque a igreja são as pessoas e não o prédio, não o templo. Cristãos podem sobreviver sem igreja, né? Os crentes em muitos lugares não têm igreja e são crentes e louvam ao Senhor e estão seguindo a sua jornada como crentes. Os templos são importantes, mas não são a igreja. São apenas um meio dos crentes se reunirem. Isso não quer dizer que os templos não tenham a sua importância. Claro que eles são importantes, porque os crentes precisam de um lugar para se reunir. A glória de Deus, antes restrita no Antigo Testamento, passa a se manifestar na vida dos crentes. A salvação é individual, mas a vida cristã é coletiva. Difícil, se não impossível, alguém crente ter a sua vida cristã de uma maneira relevante, não participando da vida cristã, indo, por exemplo, ao templo. O templo é importante por conta de ser o lugar onde os crentes se congregam. Nessa reunião, a igreja, que são as pessoas, elas podem abrigar-se e alimentar-se espiritualmente, cuidar dos seus feridos. Essa é a função de poder ir ao templo, né? Podem também renovar as suas forças, alinhar a sua visão quanto ao seu ministério, quanto às suas atividades como crentes, podem exercitar a compaixão, podem exercitar o amor ágape uns pelos outros. E isso é uma utilidade, um conjunto de ações que podem ser feitas pelos crentes participando, né, da vida cristã, indo ao templo. Isso é a importância do templo. Então, novamente, a igreja não é o templo, mas o templo faz parte da dinâmica da igreja. Você vai ao templo não apenas para resolver algum problema seu. Você vai ao templo, claro, vai louvar, etc., mas não só por você. Você vai ao templo pelos outros também. Porque pode ser que a sua oração e o seu encorajamento dirigido a um outro crente sirva de bênção para aquela pessoa. Da mesma forma que outra pessoa indo à igreja talvez sirva de bênção para você. A igreja, outro ponto para nós observarmos, ela não está confinada no domingo. A igreja não pode ficar confinada nem a um lugar, como é o templo, por exemplo, e nem pode estar confinada no tempo. Por exemplo, a igreja é só domingo, sob pena da própria igreja fracassar. Isso quer dizer que a igreja deve estar em ação em todos os lugares, em todos os dias da semana, e não apenas no templo e aos domingos, mas em todos os lugares, em todos os dias da semana. Um dos papéis da igreja, por conta disso, leia-se igreja aqui, os crentes, é permear a sociedade onde vive e refletir a luz de Cristo nessa sociedade. E isso vai se dar através não apenas do falar do Evangelho, do proclamar, que obviamente tem a sua importância, mas também por meio das ações e das atitudes para com o próximo e pelo exercício da cidadania, como cidadãos e como crentes, né, procurando dar o seu melhor e contribuir para a sociedade. E aí vale um versículo que eu reservei aqui, lá da epístola de 1 João 4, no verso 20 ou 21, que ele fala sobre essa questão do amor a Deus em relação ao amor ao próximo, que isso faz parte da vida cristã de uma maneira muito importante. Então, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20 e 21, encontramos o seguinte: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Então, por isso que é importante a vida cristã não ser isolada, mas sim ser uma ação, uma dinâmica coletiva, né? A vida cristã precisa ser coletiva. Seguindo então nesse nosso roteiro rumo ao próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão. E aí a pergunta da nossa conclusão, o resumo disso tudo é: em que a experiência do tabernáculo no Antigo Testamento pode se aplicar a nós nos dias de hoje? Há uma série de maneiras pelas quais o episódio do tabernáculo se aplica à nossa vida, embora estejamos separados séculos lá dos israelitas do Antigo Testamento. Nessa oportunidade, nós vamos destacar apenas duas maneiras pelas quais nós podemos
identificar que essa experiência tem valor, a experiência do tabernáculo lá no Antigo Testamento tem valor para nós. A primeira é a questão do lugar do serviço na igreja. Primeira maneira para nós destacarmos. Uma das formas do serviço na igreja é a música, tem sido a música, que é uma das expressões de arte. A partir das contribuições artísticas ocorridas lá no tabernáculo, nós podemos aprender algo sobre o valor da arte em nossas igrejas, da maneira como o valor da arte foi importante lá no tabernáculo. Há quem correlacione as várias formas de arte que podem ser encontradas na igreja em conexão direta com o tabernáculo. A arte pode ter um valor definitivo em nossa adoração e na expressão de nossa devoção a Deus. E, na realidade, tem sido realmente uma expressão em muitas igrejas. Em vários momentos do culto, por exemplo, o culto é liderado pela música. A música, a arte musical, aí também não apenas simplesmente pela arte, mas pelo louvor associado, né, e utilizando-se da arte, ela acaba liderando o culto em determinados momentos. O louvor fica mais valioso quando a execução da música, no caso da música que nós estamos enfatizando, quando ela é feita, quando ela é executada pelos crentes. Não apenas a habilidade da capacidade artística, da virtuosidade artística, mas da presença do Espírito Santo de Deus na vida daquele crente músico, expressando o seu louvor e contagiando todos os que estão ouvindo aquela apresentação. Esse dom é colocado nas mãos de Deus para ser exercido através da música. Mas a arte não é a única forma de serviço na igreja. Nós aprendemos que há diversos outros trabalhos e ministérios, todos podem ser exercidos com a mesma dedicação, com a mesma maestria, todos podem ser motivo de capacitação do Espírito Santo para que eles sejam efetivamente eficazes. O que todos esses serviços têm em comum, sejam artísticos ou sejam outros serviços de outras naturezas, é aquele versículo lá de Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. A segunda maneira que nós encontramos para destacar como lição extraída lá dos templos do tabernáculo é a questão onde Deus realmente habita. Se Deus habita na igreja, isso impacta como nós nos comportamos e agimos na igreja. Isso tem a ver tanto com a nossa reverência no templo, quanto com a nossa disciplina pessoal e a forma como tratamos os assuntos da igreja. Quando formos explicar a uma criança sobre onde Deus habita, é importante nós termos sabedoria para fazer esse comentário como uma criança. Por quê? Porque alguns comentários podem induzir a criança a um erro. Como, por exemplo, a criança está correndo e está brincando e alguém diz assim para a criança, olha, você não corre, não pode correr porque essa é a casa de Deus, né? Não faça barulho porque essa é a casa de Deus. E o motivo desse comentário é porque isso vai sugerir de maneira equivocada para a criança que Deus mora num prédio e que Deus só é visitado nos domingos quando há alguma atividade na igreja. Ou então vai fazer com que a pessoa pense que Deus é um velhinho rabugento que não gosta do barulho de crianças alegres correndo pelo templo. Então nós temos que ter um pouco de sabedoria, eu diria até bastante sabedoria, para falar com as crianças sobre essa questão do templo, da igreja e da igreja como habitação, né? Como que Deus habita na igreja, na verdade, no corpo dos crentes que participam da igreja. Muito bem. O que nós podemos finalizar aqui do nosso estudo de hoje é que nossas ações possam contribuir para que a manifestação de Deus seja uma realidade na vida das pessoas através de nós. Deus se manifestou lá no tabernáculo, ele também se manifesta no Novo Testamento, vemos Deus se manifestando na pessoa de Jesus e através da presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Essas manifestações revelam a graça maravilhosa de Deus que nos tem permitido tê-lo habitando em nós. E aí fica a minha pergunta, e você? Você tem
tido Deus, dado oportunidade para que Deus habite em sua vida, se isso não está ocorrendo, que esse estudo seja uma oportunidade de você refletir sobre isso e que você abra as portas da sua vida para que Deus possa habitar com você. Ficamos por aqui. No próximo quadro você vê o panorama dos estudos desse trimestre, com a descrição do próximo estudo que ainda nós teremos, e desejo que você tenha uma excelente semana. Se gostou desse estudo, compartilhe ele com os seus amigos e deixo com você o meu grande abraço.